Até agora nós celebramos nossas alegrias como igreja. Nós também nos preocupamos, pedimos perdão a Deus por aquilo que nos entristece como igreja. E agora nós queremos olhar para frente. Queremos olhar através do nosso tema, o apóstolo Paulo e a comunidade missional. Queremos olhar para desafios, queremos olhar para sonhos e queremos olhar para planos futuros. E com base nessa biografia do apóstolo Paulo, que nós viemos acompanhando, e nessa coragem do apóstolo Paulo de romper paradigmas, nós queremos estar muito atentos para essa ousadia que vem do Evangelho. E dessa forma também queremos dar a nossa contribuição para que nesses próximos 500 anos da nossa Igreja Luterana, esses próximos 500 anos possam ser marcados pela fidelidade ao Evangelho. Pastor, Dr. Renato Rush. Certamente o nosso desafio é continuar anunciando o Evangelho, de tal forma que as pessoas o entendam, de tal forma que as pessoas se sintam desafiadas a seguir adiante, permanecendo junto nessa caminhada. Quando nós pensamos sobre o anúncio nesse primeiro século, o anúncio de Paulo do Evangelho, nós temos algumas coisas a aprender também no que diz respeito a anunciar o Evangelho aos gentios. Anunciar o Evangelho àquelas pessoas que não têm a noção dos princípios básicos do Evangelho. Começando pela graça, pela fé, pelo relacionamento com Deus. Talvez esse seja o nosso maior desafio cotidiano. Como anunciar em quais palavras, em qual paradigma para dentro romper, a ser superado para poder chegar à realidade dessas pessoas. Paulo tem diante de si uma comunidade, tem pessoas que não querem apenas membros para essas comunidades, querem discípulos. E talvez aqui exista a grande diferença que nos motiva. Nós queremos membros para a igreja ou discípulos para Jesus Cristo, o Senhor da igreja? Quando nós pensamos a respeito de missão, o que nós temos diante de nós? Nós pensamos em arregimentar pessoas para as nossas fileiras, membros para a igreja, ou nós pensamos em discípulos para Jesus Cristo? Se nós pensamos em simplesmente ter cada vez mais pessoas nas igrejas, nós vamos rapidamente tropeçar nas nossas relações ecumênicas e nas nossas relações fraternas. Quando nós pensamos em discípulos para Jesus Cristo, o nosso olhar, ele vai um pouco adiante. E nós entendemos nas outras pessoas, aqueles que caminham conosco também, seguindo a Jesus Cristo. Aqui um diferencial que nós precisamos aprender. Quando nós fazemos missão, quando nós anunciamos o Evangelho, nós precisamos querer levar pessoas a esse relacionamento com Deus para que sejam de fato discípulos. Pessoas que caminham com Jesus e que entendam que esta é a maior tarefa da igreja. Levar outros, assim como o próprio Cristo nos deixou a missão. Isso nós vamos aprender quando aprendermos novamente a anunciar o Evangelho àqueles que não têm noção dele. A maioria de nós anuncia o Evangelho às pessoas como se nós estivéssemos falando com pessoas que já nasceram dentro desse relacionamento com Deus, numa aliança com Deus. Quando, na verdade, nós somos chamados a anunciar o Evangelho a pessoas que foram batizadas e inseridas, sim, e agora chamadas, então, a perceber que esta realidade lhes diz respeito pessoalmente. Nesse ponto, nós brasileiros nunca deveríamos tropeçar, pois o Brasil nunca foi um país cristão. Nós temos várias formas e várias religiões diferentes. Quando nós recebemos, acolhemos alguém, quando chegamos ao encontro, vamos ao encontro de alguma pessoa, como nós fazemos isso?
quando nossas atividades, sejam elas reuniões de presbitérios, ministérios, as atividades diversas nas comunidades, quando elas não procuram se inserir no propósito de Deus, que é anunciar o Evangelho, nós criamos um clube. E o clube tem a primeira função de servir os seus sócios. Precisamos aprender a fazer a coisa certa, que é viver para Deus e chamar pessoas nesse relacionamento. Isso que é Evangelho, boa notícia de Deus. Deus quer se relacionar conosco. Precisamos aprender a fazer a coisa certa pelo motivo certo. Porque nós somos chamados pelo próprio Deus a sermos instrumentos do seu agir salvador. Nessa essência da comunidade, que se percebe como concretização do que Deus está fazendo na história, nós somos então chamados a seguir. É o Evangelho que faz surgir comunidades missionais. E é a mensagem vivenciada do Evangelho que faz essa comunidade permanecer relevante e crescer. No contexto brasileiro, uma comunidade que não cresce ou que está estagnada é a prova viva da sua irrelevância social e espiritual. Num contexto onde as pessoas estão em busca por espiritualidades, e olha como nós vivenciamos isso dentro do contexto geral, a mobilidade religiosa. Uma comunidade que não percebe diante de si esses desafios, ela permanece irrelevante. Diante de um povo religioso por excelência, que está migrando de religião e confissão religiosa como nunca antes, que vive uma busca diária por espiritualidade, uma comunidade precisa ser relevante dentro do espectro de plausibilidade, como as pessoas conseguem perceber a relevância para a sua própria vida. Pessoas que não percebem nas nossas comunidades relevância para o seu dia a dia, não se identificam pessoalmente com essa comunidade, com essa vivência de fé, elas vão deixar essa comunidade. Uma comunidade que é relevante para a sociedade desperta tanto nos seus membros, quanto nas demais pessoas interesse pela relevância do que ali se anuncia e se vive. Por um lado, os membros de uma comunidade relevante passam a perceber ao seu redor pessoas para as quais essa comunidade também pode ser relevante. Para pessoas que ainda não são membros dessa comunidade, uma primeira participação deixa a impressão positiva de relevância e de atração, de atratividade. Quando as pessoas são impactadas por uma mensagem que lhes atinge então o coração, elas se sentem atraídas e estimuladas a voltar. Uma teologia e uma vivência missional, uma comunidade que entendeu a sua essência e a sua motivação de existência, desperta as pessoas para uma vida engajada na sociedade, motivadas por sua fé e pelo próprio Evangelho. No primeiro século do cristianismo, o que mais atraía as pessoas à fé cristã era justamente a integridade prática da fé. Integridade da fé não apenas no engajamento social, no cuidado com os pobres, órfãos e viúvas que acompanhava as comunidades cristãs. A integridade se dava na forma como repartiam o que tinham, na integridade da fé diante das perseguições e na qualidade da vida comunitária. Isso atraía os não crentes ao Evangelho, muito mais do que qualquer evangelismo de palavras. Mas o evangelismo, na forma de exposição cognitiva das motivações da fé, era parte integrante do vivenciar essa comunidade. Creio que em nossas cidades, o elemento que mais pode atrair pessoas ao convívio de uma comunidade é se ela for um lugar integrativo, no qual pessoas que se acheguem conseguem estabelecer vínculos e sentimento de pertencimento. Diante do anonimato da cidade, dos ambientes solitários e competitivos, as pessoas buscam ansiosamente por pertencimento e acolhimento, porque elas anseiam por graça. E é isso que eu percebo como pastor em uma comunidade em Curitiba, numa capital. As pessoas nos vêm visitar no culto de tal forma que acabam voltando. São convidadas ou se aproximam e uma comunidade que cresce 20% em um ano consegue, aos poucos, se abrir para formas diferentes de pensamento. Essa mensagem que eu trago a vocês, ela faz parte da minha vida como pastor de comunidade, dos desafios que nós temos dentro de um contexto urbano. E quando pessoas começam a perceber que ali naquela comunidade, mesmo pequena, elas podem sair do anonimato, elas voltam e participam cada vez mais.
Em momentos difíceis pelos quais nós passamos, nós como comunidade em Curitiba começamos a perceber os desafios que estão diante de nós, quando membros dessa comunidade começam a perceber que eles estão ali para integrar aqueles que vêm de fora e não para serem servidos, mas para servir aqueles que estão chegando. Acontece uma revolução dentro da comunidade. Em uma comunidade com 250 pessoas participando por mês, nós temos quase 70 pessoas envolvidas em ministérios ativamente. A cada domingo, antes do culto começar, nós temos 20 pessoas envolvidas, desde a recepção das pessoas que chegam, até a organização toda do que vai acontecer no culto, das pessoas que estão envolvidas nos ministérios, no trabalho com crianças. Numa comunidade pequena, que consegue integrar e consegue vivenciar essa teologia missional, ela é aberta, porque ela entende a pessoa que está visitando como alguém que precisa ser acolhida e integrada. Por quê? Porque também elas foram pelo Evangelho e são motivadas, então, a seguir adiante nessa caminhada. Quando nos tornarmos comunidades missionais, a instituição passará a ter a importância que lhe cabe como impulsionadora e fomentadora do agir missional. E é assim que nós também nos entendemos, como comunidade que quer acolher e motivar e apoiar outros para seguir nessa caminhada. E daí, de certa forma, nós precisamos sim redefinir a nossa eclesiologia, o que nos motiva como igreja. É muito comum em nossas comunidades que as pessoas que se dispõem a servir sejam responsáveis por carregar uma estrutura de uma comunidade. Isso tem muito pouco a ver, muitas vezes, com o servir ao Senhor da igreja. Essas pessoas não são envolvidas em um projeto maior, com sentido, com propósito, com intencionalidade e com objetivos na sua ação. O que normalmente se faz são programas de entretenimento, ou iniciativas para manter estruturas físicas e pagar o salário do pastor ou da pastora. As pessoas que são ordenadas ao ministério, cada um de nós, e aqueles que estão liderando as comunidades, em grande medida, nós somos formados não para sermos bons líderes, mas para sim sermos bons administradores, mantenedores. Não somos ensinados a sermos ousados, inovadores, empolgados, assertivos e corajosos. Nós fomos ensinados, durante o nosso processo de formação, na maioria das vezes, para ser mantenedores. Nós chegamos e mantemos. Nós somos chamados, nesse contexto, não para sermos mantenedores, mas para poder direcionar essa comunidade, esses contextos nos quais nós vivemos, para a sua essência. Não para manter, porque isso, sinceramente, as estatísticas mostram que nós não estamos conseguindo fazer. Nem mantenedores nós estamos sendo. Nós somos chamados a dar um passo mais ousado. E talvez aqui eu incomode alguns aí que são representantes e pessoas que precisam manter as coisas um pouco sob controle. Missão é sempre ousadia. Missão é o diferente, é o novo, é ousar. E algumas vezes nós vamos adiante porque nós somos confrontados com contextos que nos exigem algo. Eu lembro a Celeuma, o problema que deu quando apareceram algumas fotos na internet de eu batizando adolescentes. É rebatismo? Não. Eram 38 membros novos que chegaram à comunidade, e desses eles trouxeram 13 adolescentes juntos, que eram seus filhos, e que então foram integrados por profissão de fé à comunidade. E depois desses que falavam que batismo de criança não tinha valor, eles mesmos trazem os seus adolescentes e suas crianças para serem batizados com uma condição, que seja num rio. E nós vamos fazer. E daí quem não está acostumado com as fotos, com o padrão, com o modelo, fica apavorado. Não, nós estávamos integrando 39 membros novos da comunidade por profissão de fé e 13 deles por batismo. Assim, a comunidade vai se adequando aos desafios na sua consciência bíblica teológica de um ministro ordenado para direcionar teologicamente essa comunidade adiante. Mas em alguns momentos as fotos vão parecer bem estranhas. Nossos tempos exigem convencimento e plausibilidade. Antes do século XVIII, a pessoa se tornava cristã por meio de um processo coletivo, gradual, formal e completamente centrado na igreja.
Primeiro, o bebê era apresentado por sua família para ser batizado, seguia-se então um longo período de catequese sobre os históricos de crenças e tradições da igreja. Por fim, esperava-se que a criança participasse da ceia do Senhor com plenos direitos de comungante. Os casamentos e os funerais também eram marcos significativos, todos observados pelos familiares na presença da congregação ou por intermédio de formas de tradições que uniam todos os participantes de então à vida dos crentes do passado. A fé era herdada e depois confirmada pessoalmente pelo indivíduo por meio de um processo altamente comunitário, envolvendo o apoio e a aprovação da família, da igreja e das autoridades religiosas. Aqui eu cito um texto do Timothy Keller. Na maioria das vezes, esse processo de herança é passado. A não ser em pequenas comunidades do interior, isso é passado. E eu não ouso perguntar a vocês quantos dos filhos de vocês e os netos de vocês estão realmente integrados e participantes da igreja. Mas eu gostaria que nós pensássemos um pouco isso. O quanto a nova geração, os nossos filhos, os netos, aqueles que eu ainda terei, quantos deles estão realmente integrados na comunidade? Quantos deles estão envolvidos nesse projeto? É representativo? Quantos de nós talvez gostaríamos que esses estivessem, mas não estão? Por quê? Porque a fé não é herdada. A vivência comunitária eles precisa convencer para que então pertençam. O que vemos hoje é uma pressão e controle social às avessas no que diz respeito à proximidade às instituições religiosas. Pois estranho é ser membro de uma instituição e não o não ser membro. Estranho é ser membro de uma igreja e participar, e não o contrário. Estranho não é morar junto. Estranho é casar na igreja. Os netos de luteranos não necessariamente serão luteranos. E se a identificação que nós temos com essa comunidade ela é apenas herança de princípios étnicos, quanto menos germânicos os membros luteranos forem, tanto menos membros nós teremos, porque a identificação ela não é pessoal e por aspecto de fé. Aqui, mais uma vez, Paulo nos pode ensinar. A identificação com a fé cristã vem pela evangelização. O normal é que a igreja relevante cresça. Por isso, a pergunta correta não é o que faremos para que a igreja cresça, mas sim o que estamos fazendo de errado que está impedindo a igreja de crescer. Mudança, então, de direção. Precisamos olhar, a partir da comunidade, para fora. Onde ir e como anunciar o Evangelho. De vez em quando, a pessoa responsável por administrar os serviços religiosos e até algumas pessoas fazer visitas sociais. Hoje, de fato, cada um de nós precisa ir ao encontro de outras pessoas e motivar que todas nós juntos e juntas possamos acessar cada vez mais pessoas com esse anúncio que nos motiva. Se for apenas o representante oficial da instituição, da comunidade, a fazer isso, menos chances nós teremos de abranger mais pessoas, chegar ao coração de mais pessoas. Ou seja, precisamos motivar as pessoas a perceberem qual a sua consciência de fé, para que no encontro com outras pessoas possam motivá-las, anunciar a elas também esse evangelho das boas novas, anunciar esse relacionamento que nós podemos ter com Deus e em comunidade e aí levar adiante. Precisamos ir cada uma de nós, como pessoa que crê. Ou seja, precisamos capacitar as pessoas para terem consciência da sua fé. Quando reaprendermos o ensino bíblico sobre pecado, como separação de Deus e graça, como atitude de Deus para se relacionar com o ser humano, e passarmos a vivenciá-los de forma não apenas liturgicamente ensinados ou intelectualmente aprendidos, então teremos sim um novo e efetivo relacionamento existencial com Deus e com o nosso próximo, que convence outras pessoas. Somente esse relacionamento é capaz de despertar nossas comunidades para o seu real sentido de existência. Caso contrário, ficaremos insistindo para que as pessoas continuem mantendo algo que nem elas mesmas sabem por que existe. E pior ainda, continuaremos impondo a elas que mantenham essa certa estrutura por meio das suas próprias forças, e não como realmente deveria ser, a saber, através do poder vivificador do Evangelho de Jesus Cristo, Senhor da Igreja e do Espírito Santo.
Dito de uma forma ainda mais simples e evangélica, nossas comunidades precisam aprender a descansar em Cristo e receber dele o vigor transformador da realidade. Elas, no fundo, precisam experimentar que o Evangelho é verdadeiramente real e algo para ser vivido de forma concreta no dia a dia. Precisamos redescobrir que a motivação para a existência de uma comunidade cristã e a vivência em comunidade cristã está fundamentada na obra realizada por Deus na cruz. Essa obra de Deus é mantida de forma eficazmente atuante através do Espírito Santo. Essa relação trinitária que dá sentido às comunidades missionais precisa ser apresentada de forma clara em nossas pregações com alto grau de intencionalidade, para assim motivar as pessoas a uma mentalidade que as desperta para o outro, para o missional. Para que serve a igreja? Qual a sua vocação e qual o seu sentido de existir? É possível que muitos membros das nossas comunidades não concebem que sua comunidade é o lugar para onde eles poderiam convidar seus amigos e vizinhos para participar. A maioria dos membros, das pessoas que participam, e alguns pastores, pastoras, ministros e ministras entendem que a finalidade da sua comunidade está relacionada às suas necessidades religiosas, quem sabe, e algumas até culturais. Quando uma comunidade tem seu foco no atendimento das necessidades religiosas das pessoas e não está focada na missão de Deus no mundo, então, em essência, essa comunidade não tem razão nenhuma para existir como parte do corpo de Cristo. E seu desaparecimento como comunidade cristã é mais do que justificável teologicamente. O que nós precisamos é redescobrir a vocação primeira das comunidades, para que mais pessoas, então, sim, se tornem discípulos, discípulas de Jesus Cristo, através do anúncio de reconciliação. Enquanto o nosso modelo de missão tiver o ser humano e as suas necessidades como foco e não o agir primeiro de Deus, então estaremos apenas fazendo boas obras para nos justificar. Essa debilidade não exige apenas uma simples adequação, mas sim uma reorientação de paradigma, de volta à Bíblia, aos princípios básicos do Evangelho, de volta ao Evangelho. E a partir do Evangelho, com a mensagem do Evangelho no coração e nos lábios, aí sim, saberemos agir motivados pela causa certa, que é a missão de Deus para levar pessoas a uma nova vida. Talvez essa seja uma das debilidades, que a nossa motivação para a ação missionária, ela não empolga as pessoas. Nós fazemos muito, nós temos muitas atividades, nós temos muitos programas, nós temos muita coisa que nós fazemos. Mas não é estranho que nós fazemos tantas coisas, mas tenhamos, por outro lado, cada vez menos pessoas junto conosco fazendo essas coisas? Não empolga, porque não passou ainda pelo coração, porque essas pessoas não foram convencidas do porquê elas estão ali fazendo o que fazem. Nossas debilidades não apenas fazem com que percamos pessoas, ela faz também com que não ganhemos novas. E certamente, jamais discutido aqui em outros momentos, o sentimento de pertença. O que gera em uma pessoa o sentimento de pertença à ISLB? Na grande maioria das vezes ainda continua sendo questões de história e cultura. Tem a ver com etnia. Qual o sentimento de pertença que vai gerar nas próximas gerações? O que vai gerar um sentimento de pertença a uma comunidade da ISLB nas próximas gerações? Com as rápidas mudanças que nós vivemos na nossa sociedade, os filhos e netos de luteranos que não possuem vínculos firmados em questões que vão além da cultural, não permanecerão envolvidas nesse projeto maior, que é sermos, então sim, comunidades voltadas para a vivência de fé. A motivação para discutirmos missão não pode ter por base a sobrevivência da instituição e a viabilidade dela, mas o chamado da igreja a levar adiante o Evangelho de Jesus Cristo. Falamos em missão para desafiarmos nossas comunidades a encontrar sua verdadeira vocação, na capacitação do Espírito Santo, servir a Jesus Cristo na missão de Deus no mundo, alcançando pessoas através do Evangelho e tornando-as discípulos, discípulas de Jesus Cristo e não apenas membros de igreja.
Por isso, de novo, membros para a igreja ou discípulos, discípulas para Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Como nós, como ISLB, nos entendemos dentro da história da missão de Deus no mundo e como nossas comunidades percebem e concebem sua vocação missional. Esses são certamente alguns dos desafios que nós precisamos lidar com eles. Acomodação ou medo? Manutenção ou missão? Se a gente pudesse colocar em coisas bem categóricas. Nos acomodamos e mantemos as coisas ou agimos? Acomodação talvez algumas vezes seja algo bom, porque uma comunidade que começa a crescer, gente de fora vindo, vai gerar um problemão dentro da comunidade também, porque alguns vão começar a se incomodar com o que está acontecendo ali. Algumas vezes é melhor manter as coisas assim do jeito que estão. Algumas pessoas têm medo do diferente, do novo. Algumas pessoas têm medo da secretaria-geral. Tem medo de ousar, porque rapidinho isso chega lá na Senhor dos Passos. Tem medo de fazer diferença, porque certamente vai ouvir uma ligação do sinodal. Então nós mantemos e nos acomodamos. Uma instituição precisa dar, sim, um certo lastro de oportunidades para que a gente ouse. Nessa confiança, nesse diálogo, de forma transparente e aberta, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos ousando? Onde nós estamos tentando? Porque, amados irmãos, amadas irmãs, eu creio que todas nós que somos da ISLB, queremos o melhor para essa igreja. Eu creio que podem ser diversas as iniciativas, podem ser por vezes até contraditórias entre si, mas nenhuma delas tem a intenção primeira de causar mal à nossa igreja. Elas são tentativas. E, sinceramente, nós precisamos avançar nessas tentativas, porque nós ainda não conseguimos encontrar referenciais realmente coerentes com os nossos desafios. São referenciais que nós buscamos, não temos ainda. E, mais uma vez, eu volto a dizer, precisamos, sim, ir um pouco além da simples manutenção. Precisamos, sim, ousar um pouco mais. Precisamos, sim, dar um pouco mais de trabalho para a Secretaria-Geral. E eu espero ter contribuído um pouco para incomodar vocês com algumas coisas. E simplesmente, como palavra decisiva, não simplesmente para termos mais membros na ISLB, mas para que essas pessoas que nós encontramos pelo caminho possam ser integradas nesse discipulado, nesse caminhar. Os primeiros cristãos não queriam cada vez mais números, mas a forma como eles viviam e essa mensagem fez com que as suas comunidades crescessem. Como pastor, não dá para a gente não pensar igreja o tempo todo. Especialmente nessa sociedade muito móvel, onde a cada dia entram coisas novas. As pessoas vivem coisas novas, pensam coisas novas, têm que decidir coisas novas. Às vezes a igreja corre perigo de se engessar nos seus serviços, no jeito de sua pregação, até no conteúdo de sua pregação. E aí a gente fica parado e fica para trás. Então, a pergunta é, como é que a igreja pode ser dinâmica dentro dessa sociedade dinâmica, móvel, sem se tornar superficial, dentro dessa sociedade muitas vezes superficial também, ou rápida demais. Eu sonho
uma igreja mais ágil, mas não fixa dentro de um século ou de um decênio, mas a igreja que enxerga a realidade, aprende a olhar para essa realidade, a se defrontar com essa realidade e construir passos, maneiras, jeitos de ser dinâmica com substância, com qualidade. Dar atenção à comunidade depois que aconteceu alguma coisa, eu tenho defendido há muito tempo. Dar atenção à criança depois do batismo. Dar a criança ao jovem depois da confirmação. Dar atenção ao casal depois da bênção matrimonial. Dar atenção à família depois do sepultamento. Dar atenção aos jovens pastores depois da ordenação. Não importa onde você esteja na sua jornada espiritual, aqui nesta comunidade você pode embarcar, você pode chegar, você pode se inserir do jeito que está, no momento que está, na situação que está, nós vamos acompanhá-lo. Isso exige muita mobilidade. Eu acho que eu gostaria de orientar meu ministério, meu pastorado, se eu ainda tivesse tempo para isso. Uma igreja com esse espírito, com uma igreja nesse espírito e nessa dinâmica, eu sonharia. Nós queremos convidar também a jornalista, coordenadora do Conselho Nacional da Juventude Evangélica, Martina Vrassi Scherer, para nos trazer o seu sonho, seu desejo de comunidade mais atrativa. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Nós ouvimos agora há pouco também uma informação que eu também ia trazer depois, mas que é muito importante para a nossa vivência como igreja nos dias atuais. Hoje, foi dito aqui, né? Hoje, a confissão de fé, ela não é mais herdada de uma geração para outra. E o que nós temos que aprender e como aprender com essa situação nos dias de hoje. Eu quero convidar vocês, em primeiro momento, para pensar comigo em um restaurante que vocês gostam muito. Pensaram? Agora, tentem identificar nesse restaurante por que ele é o seu restaurante preferido. Ele fica perto da sua casa, da nossa casa? O valor cobrado pelo prato é interessante ao nosso bolso? A comida, o tempero desse restaurante são saborosos? Ou o ambiente desse restaurante que é acolhedor? Eu, pelo menos na minha concepção, imagino que ninguém vá continuar frequentando um restaurante que não gosta, só porque ele é o mais perto da sua casa. Imagino também que só porque o meu pai ou a minha mãe gostam e sempre foram naquele restaurante, eu vou continuar indo sozinho, depois de adulto, mesmo não gostando da comida ou do tempero.
Em resumo, nós vamos a um restaurante, A ou B, qualquer que for, porque nós gostamos da comida, nos sentimos bem. Se é assim com os nossos gostos num restaurante, por exemplo, por que não podemos ser assim na nossa igreja? Por que uma igreja deveria ser diferente? Nesse sentido, eu quero trazer para vocês um conceito da palavra a qual eu fui convidada a refletir, então. A palavra atrativa, né? Atrativo. Atrativo é aquilo que chama atenção, desperta interesse, inspira simpatia e confiança. Alimenta. Até aqui, nada de novo. Isso tudo nós já sabíamos. Mas tem algo mais adiante no que eu li que me chamou a atenção. Atrativo também é aquilo que tem a propriedade de puxar para si. Tem a capacidade de atrair. Ter cheiro bom, como no restaurante. O que nós, como comunidade, fazemos para puxar as pessoas para si, para nós? Eu pergunto, a minha comunidade tem capacidade de atrair? Uma discussão muito comum, que eu imagino que vocês já devem ter escutado também, quando se fala na presença da pessoa jovem na igreja, é a clássica pergunta: onde está o nosso jovem, a nossa jovem na igreja? Eu, quando caio nessa conversa ou nessa discussão, sempre ressalto que também, contrapondo essa pergunta, é importante ressaltar e perguntar também: e nós? Estamos abrindo espaço nas nossas comunidades para a pessoa jovem? E não só para os jovens, para as jovens, mas também para as mulheres, as crianças, idosos, pessoas pobres, pessoas marginalizadas, pessoas com deficiência, pessoas negras, estrangeiros ou estrangeiras, pessoas com crenças ou opiniões diferentes das nossas. Nossa comunidade está de portas abertas para essas pessoas? Nossa comunidade é atrativa, é atraente para essas pessoas? Nossas comunidades e nós respeitamos o que é diferente ou optamos por odiar, reprimir? Nós chamamos essas pessoas para sentar conosco à mesa ou negamos alimento a elas? Nesse sentido, automaticamente, quando eu falo de uma comunidade atrativa, eu não vejo como não falar de uma das principais características da igreja atrativa, a inclusão. A igreja, ela não pode ser atrativa para uma ou duas pessoas, para aquele ou outro grupo determinado. Ela precisa acolher todas as pessoas, sem distinção. Mas, com certeza, ser uma igreja atrativa não é tarefa fácil. No meu sínodo, recentemente, nós, em uma reunião do Conselho Sinodal, estávamos discutindo a preparação de um encontro, um grande encontro que vai acontecer no dia 31 de outubro de 2017. Entre vários comentários e ideias diferentes, eu percebi que foi mais fácil identificar o que não queríamos ser, como não queríamos ser vistos, do que nos perceber como uma igreja que precisa aprender a vivenciar o novo, como foi dito aqui anteriormente também. Afinal, de igrejas das mais diversas, o mundo está cheio. O que nós podemos fazer? Qual é o nosso diferencial como pessoas cristãs luteranas? E ser uma comunidade atrativa significa, muitas vezes, abrir mão de algumas coisas. De algumas coisas, costumes, ideias, para abrir espaço para o novo. Aquela pitada a mais de tempero que talvez faltasse no restaurante que a gente não gosta. Durante a fala do pastor Renato, hoje à tarde, ele também questionou como nós queremos resultados diferentes se continuamos fazendo o mesmo. Vivemos novos tempos, precisamos de decisões ousadas, também foi dito aqui. Assim,
como jovem da ISLB, eu posso afirmar que nós sonhamos com uma igreja atrativa. Lembro aqui que na última semana de julho, também já foi falado em alguns momentos, nós reunimos em Timbó, no Sino do Vale do Itajaí, mais de 1.500 pessoas jovens no Congresso Nacional da Juventude Evangélica. Um crescimento de 50% a mais em relação ao congrenagem de Espigão do Oeste, em 2014, quando nós reunimos mais de 900 pessoas. Aí me perguntam, né, onde está o jovem, onde está a jovem? Nós conseguimos enxergar essas pessoas dentro da igreja. Nós valorizamos. E estamos conseguindo crescer como juventude, como uma juventude atrativa. Um atrativo, olhando para o que Cristo fez por nós, baseado na graça que aceita todas as pessoas e na gratidão ao amor de Deus. Infelizmente, eu não vim aqui para trazer uma receita fixa para todas as pessoas de o que é uma igreja atrativa. Mas acredito que cada comunidade, paróquia, sínodo, grupo de jovens, enfim, tem a sua realidade, o seu contexto. E por conta disso, nós não temos como padronizar uma receita para todos os locais. Porém, como jovem, como pessoa jovem, digo que vocês podem ter certeza de que podem contar conosco, com o apoio das pessoas jovens das suas comunidades, dos seus sínodos, com o apoio da juventude da ISLB, que vai lutar pelo seu espaço, para poder auxiliar também na missão de Deus, da melhor maneira possível. Lembrando que incluir significa empoderar pessoas, independente da idade, gênero, orientação sexual, etnias, condição física, enfim. Dar voz, de fato, dando voz, ouvidos, olhos, oferecendo ferramentas para o trabalho na missão da igreja. Incluir e criar espaços atrativos, uma igreja atrativa, para todas as pessoas é desafiador. Mas o que nós temos que fazer como pessoas cristãs luteranas, que afinal somos descendentes de um movimento de reforma de alguém que estava à frente do seu tempo e não se deixou acomodar. Até porque, convenhamos, ninguém tem por que permanecer em um restaurante que não lhe faz bem ou que lhe negue comida. Obrigada. Nós também queremos ser comunidades mais missionárias e para partilhar conosco um desafio já trazido pelo nosso pastor presidente no seu relatório sobre o trabalho em capelania da saúde. Convidamos a pastora Maike Kegel. Pastora Maike é natural aqui de Timbó, 25 anos em ministério pastoral, 21 anos de ordenação, assessora a nossa ISLB nos cursos Vida no Limiar da Morte, no tema Eu e a Minha Morte, e é capelã no Hospital Dona Helena, em Joinville, em tempo integral. Paz e bem a todas e todos vocês. E antes de eu trazer alguma coisa sobre a capelania, nos meus 25 anos de ministério, eu sou fruto da juventude. Eu sou fruto de trabalho de um pastor da juventude. E fui pastora distrital de juventude, fui pastora regional de juventude, e sempre procurei olhar o jovem como líder de hoje. Tendo o privilégio de ter escutado a palestra hoje à tarde, eu vejo que nós temos que pedir perdão porque ainda não aprendemos a ver o jovem como líder de hoje. Nós continuamos pensando de que ele vai ser o nosso presbítero de amanhã. E aí nós não ouvimos porque eles são adolescentes. E adolescente é intempestivo, adolescente não sabe o que diz. Então, eu vou acrescentar ao sonho da capelania esse sonho que eu tenho já há 25 anos. Eu desejo que os nossos jovens e que nós, adultos, os tenhamos junto conosco, como presbitério de hoje, e não esperando que eles envelheçam, porque no trabalho da capelania eu vejo que muitos jovens não têm o privilégio de chegar
nem aos 53 anos que eu tenho, e muito menos aos 93 anos de idade do pastor Lindolfo. Então, ou nós os acolhemos hoje em nossas comunidades, ou amanhã pode ser acolhido por um traficante, ou por um acidente de moto, ou por algum suicídio. A capelania hospitalar, onde eu atuo, dentro do Sínodo Norte Catarinense, ela faz parte, está também sob o Departamento Sinodal de Diaconia do Sínodo Norte Catarinense. Há 4 anos, nós estamos nos reunindo também com capelães do Sínodo Vale do Itajaí. A capelania hospitalar, ela também é denominada de assistência espiritual hospitalar. É um testemunho concreto de ação para a realidade que muitas vezes é cercada de dúvida, medo e esperança. É ação diaconal que transforma a vida de pacientes, familiares, colaboradores e equipes profissionais. A capelania hospitalar, ela visa contribuir na humanização do hospital, exercendo um atendimento de assistência espiritual, exercida por ministro ou ministra da área pastoral ou diaconal, essencialmente voltada para o cliente da instituição hospitalar, privada e pública, visando sempre a pessoa como um ser bio, psico, sócio espiritual. Insiste no princípio ecumênico do respeito absoluto para com a crença espiritual e convicção religiosa de cada pessoa, seja a pessoa enferma, familiar, profissional da saúde, da instituição, não fazendo acepção de raça, situação social e credo. A capelania hospitalar é a prática do amor ao próximo, ministério de apoio, fortalecimento, acolhimento, aconselhamento e consolação, visando o resgate da esperança que ultrapassa limites, do conforto em seus momentos de dores, perdas, medos, no auxílio em lidar com a doença e o tratamento necessário, no confronto com a proximidade da morte, quando não há mais possibilidades de cura. Gostaria de citar aqui o trecho da mensagem do primeiro Encontro Nacional de Capelanias da Saúde da ISLB, que aconteceu em Colombo, no Paraná, no dia 31 de março de 2016. Convence-nos que as atitudes de cuidado, através do trabalho de capelanias nas áreas da saúde, são sinais concretos de graça e de paz, da missão de Deus no mundo. Por conseguinte, são oportunidades missionárias que carecem de apoio, capacitação, aprofundamento e sustentabilidade. Como ISLB, somos desafiados e desafiadas a sair de nossa timidez e a contribuir na construção desse trabalho com as nossas ricas experiências. Somos pessoas inspiradas pela palavra de Jesus que diz: estive enfermo e me visitaste, conforme o Evangelho de Mateus 25, 43. Partilho com todas e todos vocês, então, o sonho que, como equipe de capelania, nós temos. Não é o meu sonho, mas nós costumamos sempre, quando somos convidados para um evento como esse, de tentar, na medida do possível, trocar ideias e ver se estamos todos e todas de comum acordo. E aí chegamos ao seguinte: nós sonhamos, então, que não tenhamos medo e nem receio de investir nesta missão de atendimento aos enfermos. Que cada vez mais haja disposição das paróquias luteranas de tornarem sustentável o ministério de capelania hospitalar em diversas cidades. Que, como família de fé, colaboremos com a formação de pessoas com dom para a assistência espiritual aos enfermos. Aqui nós temos não quero colocar como uma problemática, mas nós estamos já visualizando uma dificuldade dentro da ISLB. Nós temos aberto muitos espaços dentro de hospitais.
Eu ainda tenho, na melhor das hipóteses, 10 anos de ministério. Eu não sei quem vai me substituir, porque eu não vejo que pessoas estão sendo formadas para isso, que estudantes estão sendo incentivados para ir para a área do aconselhamento pastoral e da assistência espiritual aos enfermos em entidades hospitalares. Temo realmente que talvez aconteça o que aconteceu com a área diaconal, que agora nós estamos com vagas e não temos nem diáconas e nem diáconos para assumi-las. Então, espero que todos nós possamos nos unir em oração para que esses dons possam ser despertados, incentivados e capacitados. Eu, pessoalmente, Mike, pastora Mike, eu sonho há muito tempo, dentro da nossa igreja, não ouvir mais que ministérios e programas de missão são despesas, mas ouvir que estamos dispostos e dispostas a investir na formação acadêmica, na sustentação de ações diaconais, de capelanias, de missão extracomunidade, que possamos sair do nosso status quo e olhar para os pequeninos caídos na beira do caminho. A entidade hospitalar onde eu atuo, ela vai completar agora, no dia 12 de novembro, 100 anos. Foi um trabalho começado pelas mulheres da UASE, que olharam para fora da comunidade. Eu desejo que esse olhar esteja sempre junto com cada uma e cada um de nós. Que Deus abençoe e nos ajude a transformar em sonho tudo aquilo que nós estamos ousando dizer hoje, transformar isso em realidade. Que Deus abençoe o nosso olhar, o nosso ouvir e o nosso querer. Amém e muito obrigada.